Eu sou o João Vitor Wrobleski e sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito da vida em caixinhas. E o que eu quero dizer com isso? É comum aos estudantes que quando se deparam com a prática tenham muitos problemas em estar conciliando a prática com a teoria, com o que aprenderam em livros, em sala de aula. E isso por que ocorre isso? Quando a teoria é formada, para facilitar o nosso entendimento, a forma como nós nos configuramos psiquicamente, a forma como nós nos estruturamos ao longo da história da humanidade com os nossos conhecimentos, foi uma forma categorizada. Então, desde lá de Aristóteles, que separou as plantas e os animais em categorias, algumas delas que nós utilizamos até hoje, desde aquela época nós nos acostumamos a separar o conhecimento por grupos, por caixinhas, como é dito muitas vezes dentro do meio acadêmico. Então nós separamos vegetais aqui, animais lá. Nós separamos dentro da psicologia, por exemplo, comportamental aqui, estudando os comportamentos, psicanálise lá, estudando a subjetividade do sujeito. Então a gente costuma separar muito tudo em grupos e subgrupos, e desses subgrupos outros. Até o próprio sujeito nós separamos ele em grupos de órgãos, de ossos, de músculos. Então nós temos esse hábito de estar estudando tudo particionado. Porém, a vida não se faz em caixinhas. Então, quando você vai para a vida de fato, você percebe que essas separações em grupos e subgrupos, elas não apresentam uma coerência tão grande com o que se depara na prática. Por quê? Por exemplo, uma árvore, que para muitos é só uma árvore, para um biólogo vai ser um ser vivo que realiza fotossíntese, que faz aproveitamento da luz solar para, através dessa luz solar, realizar a síntese de proteínas e minerais que retira do solo, incorporar isso na sua biomassa, enfim. Esse vai ser o olhar de um biólogo em relação a uma árvore. Porém, essa árvore também pode ser olhada por um químico, que vai olhar para ela e dizer: essa árvore é composta de carbono, ela tem vários minerais que foram incorporados do solo. Então aqui a gente já vê um atravessamento. O biólogo entende possivelmente que através da fotossíntese a árvore sintetiza minerais do solo que incorpora na biomassa dela. O químico também entende que o carbono vem do solo, assim como todos os outros minerais que essa árvore apresenta vêm do solo. Vem muitas vezes das pedras que foram, com o passar do tempo, foram degradadas e se tornaram solo, e a árvore incorpora isso nela. Então vocês percebem que aqui tem dois olhares diferentes, porém que em um ponto eles já se atravessam. Mas aí pode vir, por exemplo, um físico olhar para essa árvore e dizer: essa árvore ela tem um peso de tanto, ela tem uma altura de tanto, se ela for cortada, o efeito que ela vai causar no solo é tal. Nós vemos que são três olhares diferentes para um mesmo objeto. Mas o objeto é o mesmo. E a árvore, ela não vai, quando um biólogo olha para ela, então agora é um biólogo que está me olhando, só vou mostrar meu funcionamento biológico. Agora é um químico que está me olhando, então eu vou mostrar todos os elementos químicos que me compõem. Não. A árvore é ela por si. Quem vai olhar ela com um olhar diferente e particionado são os teóricos que estão observando ela. Então, isso é preciso nós entendermos para entender também por que muitas vezes a teoria na prática sofre vários atravessamentos. Então eu lembro que era uma confusão muito grande quando a gente estudou, principalmente a EC, que é uma disciplina comportamental, que é a análise experimental do comportamento. Nós estudamos a EC e aí fomos estudando toda a teoria, reforço, punição, positivo, negativo, extinção, todos os conceitos. E para exercer um pouco mais o lado prático, nós pegamos trechos de filmes ou livros e fomos separando dentro daquele trecho selecionado o que era reforço, o que era punição, o que era positivo, negativo, que poderia ser talvez uma extinção ao longo da história daquele
daquele filme, daquele livro. E aí, quando você se depara com essa situação, mesmo tendo compreendido exatamente o que é reforço, o que é punição, o que é extinção, quando você vai aplicar isso em um filme, em um livro, a coisa muda de aspecto. Você tem dificuldade em se entender ali. Às vezes você classifica uma coisa, isso aqui é reforço. Mas aí você relê ou assiste novamente a cena, você olha por outro aspecto e fala, mas isso aqui pode ser punição também. É reforço em um sentido, mas é punitivo em outro. Mas como? Por quê? Porque ali a coisa não está particionada. Então, quando você pega uma situação como essa, não é uma situação que o livro pegou e selecionou exatamente aquilo que representava o que ele queria dizer. Então, quando você vê exemplos em livros, por mais que eles ajudem a esclarecer, é um exemplo que o autor selecionou uma coisa específica que só demonstra o que ele quer dizer, o que ele quer falar. Então, quando ele seleciona um exemplo de reforço, ele vai selecionar um exemplo que só demonstra o reforço. Ele não vai selecionar algo muito confuso, muito permeado. Justamente porque a intenção dele é deixar as coisas claras e não confusas. Agora, quando você vai analisar uma cena que tem mais proximidade com a vida real, como é uma cena de um filme, você percebe que a coisa é mais atravessada. Você percebe que a coisa não está particionada, não está separada em caixinhas. Aqui estão os reforços, aqui estão as punições, isso daqui é positivo, isso aqui é negativo. Não. A coisa é o que ela é. A cena é ela por si. Agora, somos nós quem temos que ou entender aquela cena como um todo, que é muito difícil, porque nós não dominamos todas as teorias, ou então você olhar para aquela cena a partir do teu olhar teórico e entender que por mais que seja teoria, você não vai conseguir selecionar coisas sem ter atravessamento de outras. E aí quem diz, aqui surge daí aquela velha frase que é na prática a teoria é outra. É uma das frases mais estúpidas da face da Terra. Está no link ali no top do ranking. Eu sempre afirmo que tem assim algumas frases assim que deveria ser separado. Talvez até um dia eu escreva um livro a respeito disso. As frases mais estúpidas já ditas. Por que é muito estúpida essa frase de que na prática a teoria é outra? Porque, primeiro, a teoria não é outra, a teoria é a mesma. Segundo, o que você está querendo dizer é que na prática a teoria não pode ser exercida como ela é. Bom, se você não entendeu isso, você não entendeu o que é teoria. Se você não entendeu que na prática você não vai exercer a teoria ao pé da letra como ela é, você nem entendeu o que é teoria. Porque isso é um pressuposto básico. Por isso ela é teoria. Quando você fala em teoria, você fala em teorizar, ou seja, criar métodos de compreensão de um fenômeno e possibilidades de ação nele. Se fosse algo que você vai exercer na prática, literalmente como está no papel, não é teoria, é receita, é outra coisa. Teoria é teoria justamente por isso, porque possivelmente ela não pode ser exercida na prática como ela consta no papel. Por isso é teoria, é uma possibilidade, são possibilidades de caminhos. Você quem vai ter que ver qual caminho se adequa, você quem vai ter que entender dentro dessa teoria os atravessamentos que ela sofre quando você vai aplicar na prática os teus conhecimentos, mas quando você afirma que na prática a teoria é outra, partindo de um pressuposto de que deveria ser a teoria ao pé da letra aplicada, você não está se referindo a uma teoria, você está se referindo a uma receita. E de fato, receita não existe para a vida. Não existe nenhuma receita universal para a vida. Cada situação é singular, então é impossível você escrever uma receita que vai funcionar para a vida como um todo. Receita de alimento, eu gosto de cozinhar e você percebe que receita na cozinha nem sempre funciona, porque muitas vezes a receita te traz assar em forno a tantos graus por 45 minutos. Só que nem sempre o teu fogão, o que ele determina lá como temperatura, é literalmente o que é aplicado dentro do forno. Muitas vezes ele está marcando lá 300 graus de temperatura, mas o forno, na verdade, está aquecendo a 250. E aí você deixa os 45 minutos que a receita manda e o prato que você está preparando fica cru. Então, se nem uma coisa simples, que não é tão simples, mas uma coisa que a gente entende como mais cabível dentro de receita, ainda assim a receita não funciona,
Porque muitas vezes o teu fogão não cozinha no mesmo tempo de quem escreveu a receita, porque muitas vezes o grão de feijão que você está usando não é tão macio quanto da pessoa que cozinhou. Então a pessoa cozinhou em 15 minutos, o grão de feijão que você está usando precisa de 20. Se na receita culinária não funciona a própria receita, muitas vezes você tem que adaptar, você tem que estar modificando. Imagina querer estabelecer receita para a vida, receita de como criar filhos, receita de como fazer amizades, como muitos livros aí se propõem a trazer receitas de como você influenciar pessoas e fazer amigos. Vamos ser sinceros, né? Se receita não funciona ao pé da letra nem na cozinha, a chance dela funcionar na vida, ainda em relação a vários outros seres singulares, que têm sua especificidade, que têm seu próprio modo de agir, as chances disso funcionar são bem pequenas, né? Então, quando a gente analisa isso, nós podemos partir de um pressuposto de compreensão de que a teoria não é receita. Portanto, é óbvio que a teoria na prática não vai ser exercida como ela é teorizada. A teoria, a função dela nem é essa. A função dela não é se propor a ser uma receita. A função dela é possibilitar o entendimento de funcionamento de uma determinada coisa. No caso, por exemplo, da psicologia, os pressupostos teóricos têm a função de facilitar o teu entendimento em relação ao funcionamento psíquico do sujeito. Não significa que aquilo é uma receita para se aplicar. Então você não vai ver, e aí é um incômodo também de alguns alunos de psicologia, que eu lembro que também foi um incômodo manifestado por alguns colegas ao longo do curso. Hoje já a maioria deles tem a compreensão disso, então não se manifesta mais. Eu também em alguns momentos manifestei esse incômodo de que muitas vezes você acha que você vai aprender ali, o professor vai te dizer, olha, se chegar um paciente assim, você faz isso, isso e isso. Não. Se algum professor de psicologia afirma isso, ele está partindo de alguns pressupostos bem duvidosos, porque cada sujeito é singular. Então não tem como eu te dizer, muitas vezes dois sujeitos chegam exatamente com a mesma queixa, eu posso conduzir de duas maneiras opostas e dar muito certo. E eu posso conduzir do mesmo modo as duas terapias e uma dá muito certo e outra dá totalmente errado. Porque cada um é singular, cada um se criou em um contexto de vida, cada um tem um entendimento de mundo. Então a teoria, ela realmente nunca vai ser aplicada na prática como ela é, e nem é essa a pretensão, nem é essa a intenção. A intenção é entender como que as coisas podem funcionar, e aí levantar a partir disso várias possibilidades de ação. Mas na hora que você vai agir, você é quem tem que ter o bom senso de separar qual dessas possibilidades de ação é uma das mais adequadas a ser utilizada, e você é quem tem que ter a também maleabilidade dessa teoria em adaptar ela de acordo com o contexto, de acordo com as necessidades daquela situação. Lembrando, nossa vida não é feita em caixinhas, por mais que a teoria seja, e isso é uma contradição. A forma como nós nos estruturamos ao longo da história obriga-nos a estudar em caixinhas. Por quê? Porque nós não damos conta do conhecimento espalhado, o conhecimento disperso. Então eu não consigo entender de maneira geral, ao menos talvez até conseguiria se me treinasse para isso, mas não é o que nós fazemos com as nossas crianças. E não é a forma como nós somos educados a olhar o mundo. Então nós somos levados a olhar o mundo dividido em categorias, dividido em caixinhas, entendendo que existe biologia, existe física, existe química. Nós não somos, e talvez pudéssemos compreender se fôssemos ensinados desse modo, mas nós não somos ensinados a olhar para uma árvore como uma árvore no seu todo. Até mesmo porque há uma grande dificuldade em entender essa árvore no seu todo. Entender tudo que tem nela de físico, tudo que tem de químico, tudo que tem de biológico, tudo que tem de poético nessa árvore é muito difícil. Então, para facilitar a nossa vida, nós separamos ela. Eu vou analisar só a situação química dessa árvore, eu vou analisar só a situação física dessa árvore. Mas ela é uma árvore e ela contém tudo isso. Então, ela não é separada em caixinhas. E ela não vai se demonstrar em caixinhas. Então, quando eu for olhar para ela, possivelmente eu vou olhar apenas um aspecto e eu vou ter vários atravessamentos no olhar esse aspecto.
Atravessamentos, inclusive, de outros aspectos. Eu vou ter atravessamentos físicos, eu vou ter atravessamentos, químicos, mesmo que eu esteja olhando ela por um viés biológico. E aí também entra a questão de que na psicologia, por exemplo, várias teorias que dizem coisas totalmente diferentes não estão erradas. Porque é essa mesma situação, eu tenho um sujeito que é altamente complexo. Ou eu tenho um indivíduo, dependendo da teoria, ou eu tenho uma pessoa para outras teorias. Mas esta pessoa, este indivíduo, este sujeito, ele sofre vários atravessamentos. Então ele é um ser psíquico, ele é um ser é um ser biológico, que pode ser entendido no funcionamento cerebral, mas ele também é um ser psíquico, pode ser entendido na sua subjetividade, ele pode ser entendido na sua singularidade. Ele é um sujeito social, que pode ser entendido nas suas relações, no seu contexto. Então, por isso que muitas vezes teorias completamente diferentes não são de maneira alguma excludentes uma da outra. Então não é porque a teoria A diz isso e a teoria B diz aquilo que elas necessariamente estão se contradizendo ou estão se opondo. Elas muitas vezes estão simplesmente, na maioria das vezes, estão simplesmente olhando esse sujeito ou esse indivíduo por viés diferente. Então nós estamos olhando o mesmo objeto, o mesmo sujeito, o mesmo indivíduo, mas por olhares diferenciados, por lados diferentes. A velha frase, e essa não é uma frase besta, não é uma frase estúpida como outras, a velha frase: o copo pode estar meio cheio, meio vazio. Ou o copo pode estar completamente cheio, se você considerar que a parte de baixo é H2O e a parte de cima é só oxigênio. Então, é essa velha questão. Conforme o olhar que você lança, você estabelece pressupostos teóricos diferentes, você estabelece formas diferentes de agir naquele sujeito. E não que uma seja excludente da outra, e não que uma funcione e outra não. Porque se ambas estão olhando para o mesmo sujeito com coerência teórica, ambas podem funcionar, mesmo que ambas ajam por formas completamente diferentes. É isso, um pouco mais aí a respeito da teoria e da prática. Espero que para quem tenha assistido esse vídeo ele tenha sido útil. Muito obrigado pela atenção. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. Tá difícil hoje. Acho que é o frio que está deixando a língua com preguiça de trabalhar direito. Enfim, é isso. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.